Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Hoje, dia 17 de dezembro de 2025, bora analisar esse concurso, o 3564. Então, que todos vocês aí tenham uma abençoada quarta-feira. Hoje já temos aí um início 5, né? Mais uma vez, a gente vai dar uma olhadinha no padrão visual, que não faz muito tempo que vem um início 5, tá? Vamos analisar todo esse concurso. Quero ver se eu mostro para vocês hoje o gabarito de linhas. Foi o único gabarito que saiu com bolinha vermelha. Estou sempre comentando isso daqui e muita gente não sabe onde que fica esse gabarito. E eu já vou pedir desde o início para vocês, se vocês já gostarem do vídeo, já deixa o like para colaborar, para ajudar o vídeo a dar um engajamento aí e a plataforma distribuir melhor o meu conteúdo. Então, bora lá, dezenas na tela, 050607, 0809 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. Duas das quatro dezenas pilares finalizou com a dezena 25, que é o que a gente espera, finalizar ou com a 24 ou com a 25 depois do sorteio ordenado. E, é claro, iniciar ou com a 01 ou com a 02, que não aconteceu. Aconteceu um início 5 aí e a gente vai já analisar certinho esse concurso. Primeiro vamos dar uma olhadinha, então, não tivemos ganhadores nesse concurso, no 3.564. Então é o primeiro concurso desse ciclo de concursos que acumula, Então depois daquele final zero, daquele super acumulado, é a primeira vez que acumula aí, então vamos chamar todo mundo aí, uma aposta a mais, é sempre uma esperança a mais. Para 14 pontos, como ficou bem abaixo aí dos 200 ganhadores, olha que prêmio bom, hein? R$ 2.101,29. Provavelmente a arrecadação não deva ter sido muito boa, porque com essa quantidade de ganhadores aqui e não tendo ganhadores para a faixa de 15 pontos, era para ter sido um prêmio bem acima dos R$ 2.500, tá? Então eu acredito que não teve muitas apostas aí nesse concurso, tá? Ou o rateio entre 12, 13 e 11, 12 e 13 pontos também deva ter sufocado um pouquinho esse valor, tendo em vista que 13, 12 e 11 pontos são faixas fixas, sempre pagam os mesmos preços, mas se você tiver muitos ganhadores aqui, é claro que vai retirar um pouquinho aí dos 14 pontos. Beleza? Então, meus parabéns a todos vocês aí que fizeram suas pontuações aí na Loto Fácil de ontem. Aqui foi o vídeo de ontem, Sempre falo para vocês, então dá um clique aqui, olha, nesse polegarzinho, deixa um comentário como essas pessoas aqui, olha, muito obrigado aí, que Deus abençoe cada um de vocês aí que sempre vem aqui todos os dias aí, deixa um comentário, pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma carinha, ajuda bastante. Responder também algum comentário, se você quiser fazer algum tipo de pergunta, pode fazer aqui que no próximo vídeo eu esclareço para vocês. E quando você estiver aqui na plataforma web, não mobile, não no celular, mas no seu computador, você pode clicar aqui em mais, que você vai ver que tem mais informações aqui dentro, Tem a parte dos capítulos que eu coloco todos os dias aqui para você ir diretamente para um ponto específico, onde eu esteja falando, por exemplo, de padrão visual, onde eu esteja falando sobre estatísticas individuais. Olha aqui, olha, não é sempre que aparece isso daqui, Eu coloquei ontem, aos 12 minutos e 30 segundos, o melhor momento do ciclo, onde eu estou falando depois do ciclo das dezenas, é claro, E se você quiser, você pode também vir aqui pelos capítulos, mas é muito mais fácil por aqui, Por aqui você já tem toda a listagem, Isso daqui eu coloco manualmente em cada vídeo, e isso daqui gera automaticamente pelo YouTube. Beleza? E quando tem aí um vídeo relacionado, ele aparece aqui, quando aparece aquele izinho aqui em cima, quando você está me assistindo, tá vendo? E aparece esse izinho aqui. Quando você clica aqui, ele rola aqui para baixo, aqui ele abre, essa parte de descrição e ele mostra para você aí os vídeos que eu coloco relacionados. Eu sempre coloco o gabarito de linhas e colunas e às vezes eu coloco também essa playlist da ferramenta excluir colunas. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, por favor. Beleza? Eu vou desmarcar aqui para depois a gente falar sobre a ferramenta
excluir colunas também. Então vamos lá, parte de critérios então. Critérios são regiões do volante, região dos primos veio 6 dezenas, 6 na cruz, se não me engano repetiu isso daqui no concurso passado, tá? Se não me engano foi 6 primos, 6 cruz com 6 da progressão, teve um triozinho, então repetiu novamente aí 6 primos com 6 na cruz. Eu gosto muito desse padrãozinho aqui. 9 ímpares, 8 na moldura, 4 de Fibonacci, 4 na progressão, 9 repetidas do último concurso, padrão de linhas 44421, padrão de colunas 43332. E eu já vou mostrar então para você então esse gabarito de linhas para você poder entender então como que funciona essa questão da bolinha verde e da bolinha vermelha para gabarito de linhas e colunas. Legal? Então, de tudo isso daqui, o que a gente pode analisar aqui é que não veio a dezena 01 e 02 pilares, né? Iniciou com a dezena 05, que é bem fora do normal. A gente já pode até dar uma olhadinha rapidinho aqui, porque através da estatística eu também já vou mostrar então o gabarito de linhas. Então, eu abri aqui numa nova guia, a gente vai vir aqui em estatística, vai abrir essa caixinha de opções e a primeira coisa que a gente vai analisar então é esse dezena início, tá? Se fosse dezena final, seria para essa última bola aqui. Dezena início, essa primeira bola, primeira posição de um total de 15 dezenas, 15 posições depois do sorteio ordenado. Então vamos ver quantas vezes já aconteceu um início 5. E tá aqui, olha, a gente tem início 1, início 2, início 3, início 4, até o máximo que é o início 11. Né? Não temos o início 12, porque se começar com 12, a última bola vai ser dezena 26. E na Loto Fácil não tem dezena 26, vai até dezena 25. O início 5 é essa linha que a gente tem que seguir. Então, vamos fazer a leitura exatamente dessa linha. Significa que concursos iniciando com a dezena 05 já aconteceu 52 vezes, já contando com o concurso de ontem, concurso 3.564. Portanto, está com 0 de atraso. E é tão difícil, tão raro, tão fora do normal acontecer isso daí, que a cada 69 concursos, em média que isso acontece. E já chegou a ficar 285 concursos sem aparecer um início 5, tá? E representa aí 1,46% de todos os concursos. O que a gente está esperando agora é essa linha sinalizada, né? Não vir a dezena 01 e começar então essa primeira bola, primeira posição, com a dezena 02, que já está com 6 concursos em atraso. Então, é uma boa aposta, mas não se engane que mesmo aparecendo no início 5 no concurso de ontem, eu ainda acredito que vai repetir aí bem daqui a pouco, né? Nos próximos concursos aí, um início 3, porque ficou muito tempo sem aparecer. E quando fica muito tempo sem aparecer, a tendência é que repita aí um pouco tempo novamente. Beleza? Bom, falei sobre a ferramenta estatística de dezena no início. Agora eu vou abrir aqui, olha, você poderia vir aqui, estatística, entrar tudo de novo. Como eu já estou na área de estatística, eu só abro a caixinha de opções aqui, rolo a tela até aparecer essa opção aqui, ó, números na linha, gabarito de linhas. Por quê? Porque essa daqui que saiu, né, vermelha aqui, então essa bolinha representa o gabarito de linhas. Para a gente entender o gabarito de linhas, né, a gente tem que entender aqui como se fosse um volante. Então a gente entende que a primeira linha ela é composta das dezenas 01, 02, 03, 04, 05, segunda linha do 6 ao 10, terceira do 11 ao 15 e assim por diante, tá? E aí o que a gente faz? A gente conta, né? Vamos imaginar que esse fosse um sorteio, 01, 02, 03, 05, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23 e 25, né? Eu não sei se existe esse concurso ou se eu coloquei isso daqui, né, quando eu criei essa ferramenta, só como exemplo. Então tem todo o exemplo aqui, ó. 4 números numa linha, 3 números em outra, 3 números em outra, 3 números em outra e 2 números em outra. Para isso, a gente tem aí 18 gabaritos possíveis, tá? O gabarito que mais sai é esse daqui que eu dei de exemplo aqui, olha. 4 números numa linha, 3 em outra, 3 em outra, 3 em outra e 2 em outra. Coincidiu de sair, né, os 4 primeiros números aqui na primeira linha. Mas não significa que esse 4 aqui precise ser, né, 4 números na primeira linha.
poderia estar na última linha aqui e esse 2 aqui poderia estar na terceira linha, não importa. O importa é que depois que sai o sorteio, a gente conta quantas dezenas saíram em cada linha, ordena-se esse gabarito de forma decrescente e aí a gente tem um total de 18 gabaritos, tá? O gabarito que saiu ontem foi exatamente esse daqui, olha, 44421. Então, como que a gente consegue definir o que é bolinha verde e o que é bolinha vermelha? Bolinha verde é os 3 primeiros gabaritos. Esse primeiro gabarito, campeão, esse segundo aqui e esse terceiro aqui. Se você somar aqui, olha, dá 30, 53. Nem estou somando aqui depois da vírgula, tá? Estou vindo mais por aqui, por cima aqui, só para a gente ter uma noção. Ó, 31 mais 22 dá 53. 53 mais 12, 53, 63, 64, 65, né? Mais ou menos, aproximadamente. Então, 65% de todos os concursos sai entre os 3 primeiros gabaritos. E é isso que define se a bolinha fica verde ou se ela fica vermelha. Até aqui, né, saindo ou esse, ou esse, ou esse, a bolinha vai ficar verde. Do quarto gabarito até o 18º gabarito, que nunca saiu, nem o 18º, nem o 17º gabarito nunca saiu, não teve nenhum concurso que saiu, a bolinha fica vermelha. Neste caso, então, o concurso de ontem, concurso 3.564, foi exatamente esse gabarito. E a leitura correta desse gabarito é assim: saíram 4 números numa linha, 4 em outra, 4 em outra, 2 em outra e 1 em outra. Agora eu vou voltar aqui, olha, e a gente vai pegar nessa primeira tela, que eu já vou falar sobre ela. O gabarito correto, a ordem correta das dezenas foi exatamente esse daqui, ó. Um número na primeira linha, que foi a dezena 05, 4 números na segunda linha, 4 números na terceira linha, 2 números na quarta linha e 4 números na quinta linha. Depois que você ordena todos esses 5 elementos aqui, ele fica exatamente assim, ó, 4, 4, 4, 2, 1. Ordena-se de forma decrescente. Por quê? Porque se a gente não ordenar, a gente teria muitos gabaritos. Então, 5 elementos aqui, se você misturar, você tem 120 possibilidades de misturar isso daí. Então, seria 120 aqui, mais 120 aqui, mais 120 aqui, mais 120 aqui, até o último 120. Daria mais de 2.000 gabaritos. E por que não é tão produtivo isso daí? Eu vou te mostrar aqui, olha, por outra estatística que a gente chama de gabarito de linhas versus gabarito de colunas, ou seja, a união desses dois gabaritos. Então, deixa eu carregar aqui. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? A junção, né, dos gabaritos de linhas com colunas. Eu não coloquei tudo, tá? Não coloquei tudo. Então, para você ver aqui, olha, só uma parte dele, olha como que pulveriza o resultado. Ah, esse gabarito só saiu 2 vezes, esse só 2 vezes, esse 4, esse 10, esse 13. É diferente daquele outro gabarito que você vê que saiu 200 vezes, 300 vezes. Olha, aqui você tem um resultado muito pulverizado, então não tem muito como você se basear, são muitos elementos. Já aqui, voltando aqui para o nosso gabarito de linhas, números na linhas, esse gabarito sim, deixa eu carregar, esse sim, olha, só que com 18, né, só com 18 tipos diferentes de gabarito, você já tem uma ideia que os maiores números estão aqui, olha, na coluna de frequência. Então, esse é o melhor gabarito. Saiu em 1/3 praticamente de todos os concursos. É o 43332, tá? O segundo melhor gabarito é o 44322. O terceiro melhor gabarito é o 44331. Então, se eu concentrar todo o meu jogo com esses 3 tipos de gabaritos aqui, eu vou estar sempre, pelo menos na direção certa, né, do que a gente chama de prêmio, né? Então, é isso. Beleza? Fechando aqui, então. Para essa tela aqui, a dezena, separo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Então, a dezena 07, ela está sendo a melhor dezena nos 10 últimos concursos. Inclusive, saiu aqui no último concurso. Então,
ela está sendo aí uma dezena muito boa, seguida da 10, da 13, da 19 e assim por diante. Então, desse grupão lá de 10 dezenas, você pode escolher aí de 5 a 8 dezenas. Do grupo B das intermediárias, você escolhe de 3 a 4 dezenas. E do grupo C, aqui temos uma nova pior dezena, né? A dezena 22 aí, então, ocupando então a pior dezena então, nos 10 últimos concursos. Desse conjuntão, você escolhe de 3 a 6 dezenas. Simples assim. Bom, com tudo isso de bolinha verde, somente uma bolinha vermelha, então, para gabarito de linhas, como eu mostrei, e a soma, mais uma vez, dentro do padrão, 217 é uma soma, então, muito boa. 3 conjuntos de 17, 18 e 19, vou deixar lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. E você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos que eu acabei de gerar aqui antes de começar a gravar o vídeo. São estruturas que você pode gerar aí, né? Você pode começar a construir seus jogos se você está sem palpite. Então, é recomendável que você mantenha pelo menos um jogo e deste jogo, depois você vai substituindo de 1 a 3 dezenas, tá? 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com 3 condições. 9 baseadas no último concurso, com 4 de Fibonacci, de 7 a 8 ímpares. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, tá aqui então, né? Como vocês podem ver, então a dezena 7, ela tá sendo a melhor dezena aqui, porque se você pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em 10 concursos ela tá aparecendo 8 vezes. Então, é uma dezena aí que tá muito boa mesmo. Agora a gente está esperando um início 2, que a última vez, olha, foi aqui, se não me engano, se eu não estou comendo bola. Não, foi aqui, ó, no 3.558 foi a última vez, mas é um início que acontece com muita frequência na posição 1. Então, a campeã, é claro, é a dezena 01, que só pode ocupar a primeira posição. E, em segundo lugar, a dezena 02, que pode ocupar também a primeira posição. E está sinalizado, como eu mostrei agora de pouco. Beleza? Aqui a gente tinha um retorno após a falha para a dezena 06, retornou com sucesso. A dezena 10, que era presa, já não é mais. Olha, temos diversas candidatas aqui para se tornarem presa. Dezena 25, lembra que eu falei que ela poderia se tornar presa? Tá aí, se tornou presa. Não temos nenhum tipo de máscara, né? Uma sequência aqui de 5 números apenas, uma falha consecutiva de 4 números, aqui e aqui, isso pode ter tirado muita gente do jogo, tá? E candidatas a se tornarem presa, né? Quais são, né? São dezenas que têm 3 concursos consecutivos, dezena 9, né? Mais um concurso ela se torna presa, dezena 11, 12 e 13, né? Juntinhas aqui, olha, tá tendo até um padrão aqui, então provavelmente não vai manter esse padrão. Então pode colocar isso daqui como filtro. 11, 12 e 13 aqui, que venha pelo menos de 1 a 2 dezenas no máximo, né? Talvez pode falhar até as 3, né? Eu não acredito que vai falhar 3. Pelo menos uma delas eu acredito que venha. Agora as 3 juntas eu não acredito que venha novamente, porque já está repetindo aí por 3 vezes esse padrão. Dezena 19 também com 3 concursos, uma candidata a se tornar presa, assim como a dezena 23. E dezena 25, então, se tornando presa. Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, vamos para a ferramenta Excluir Colunas. É uma ferramenta única, exclusiva aqui do site Gera Sorte. Hoje eu não vou falar muito, mas se você quiser, eu vou deixar aqui, né, nos vídeos relacionados uma playlist e acompanhe o vídeo que todos os dias eu mostro essa ferramenta. Tá aqui, ó, um R5 e faça 14 pontos, não convencional. Do mesmo jeito que você tem que errar 5 números lá para você fazer 14 pontos com 350 jogos, aqui você não precisa de 350 jogos, você precisa apenas de 56 jogos, tá? Escolhendo do 01 até o 20, se você acertar 5 números que aparecem aqui, ou 5 números que aparecem aqui, nesse concurso específico aqui, no concurso de ontem, né, teríamos feito os 15 pontos, ou acertando 5 dessas 6 dezenas, ou 5 dessas, ou 5 dessas. Desdobrando aqui todas as linhas, né, de 6 para conjuntos de 5, a gente teria aí 17 possibilidades de fazer 14 pontos, escolhendo do 01 até o 20. Matriz de acompanhamento também, essa daqui, né, essa daqui a gente sempre espera que ela faça, né, acima de 13 pontos, e dessa vez fez, né? Ela fez 11, 12, 13, inclusive 14 pontos com apenas 10 jogos.
e eu só precisaria acertar 5 dessas 6 dezenas que aparecem aqui. Teria 6 possibilidades para isso, mas jogando apenas 10 apostas. Outra matriz é um R4 e faça 12 pontos, né? É uma matriz bem pequenininha que deu 14 pontos ontem, tá? Então, o que eu deveria ter feito? Agora não é acertar 5, é acertar 4, porque é um R4. Por que um R4? Porque 19, para se chegar ao 15, eu preciso escolher 5 colunas para me eliminar aqui, para ele me transformar num jogo aí de 15 dezenas. Vamos ver aqui, ó, desdobrar isso daqui, seria 5 possibilidades. Eu vou criar link aqui para ficar bem mais fácil. Criar link nada mais é do que copiar isso daqui para cá. Vou escolher esse 3 aqui, ó. Então, se eu tivesse colocado, então, para excluir as colunas 01, 02, 12 e 13, ele marcou aqui para mim. Então, ele transforma essa matriz aqui nessa daqui, ó. Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar. Vou abrir aqui a ferramenta de conferência e simulação e com 100% de certeza eu teria feito os 14 pontos com 4 jogos apenas. Vamos puxar a ferramenta de conferência e simulação que está aqui embaixo. Bom, esse foi o concurso 3.564. Logo, eu preciso conferir com o concurso 3.564. Se passou, eu tenho que procurar o concurso específico aqui na caixinha de concurso. Vou soltar o meu jogo aqui, ó. E olha, um jogo aí, com 4 jogos apenas, eu teria feito os 14 pontos e teria sido o volante de número 2 aqui, ó. Seria esse volante aqui, também teria feito um 12 pontos, tá? Jogando apenas 4 jogos. Então, essa ferramenta aqui é super, mega, blaster, fantástica. Vamos limpar aqui, vamos ver a última matriz, que é um R3. Vamos ver se ela fez 12 pontos, então ela não é coberta nem para 11 pontos, né? Tem uma cobertura aí de 99,71% para 11 pontos, né? Mas até hoje nunca falhou, né? Em todos os concursos, pelo menos um dos 3 grupos aqui premia com 11 pontos pelo menos. Então, premiou com 11, premiou com 12 pontos aqui também. Beleza? Ferramenta excluir colunas. E agora, sim, vamos para o ciclo das dezenas. Não fechou o ciclo, portanto, a gente tem 2 concursos dentro do ciclo. Olha, fato curioso aqui agora que eu aposto no não fechamento do ciclo de jeito nenhum. 4 dezenas pares, nenhuma ímpar. Então eu acho bem difícil completar esse quadro aqui, tá? Se você discorda de mim, você pode colocar essas 4 dezenas como fixas aí nos seus jogos. Já vai sair com 4 acertos. Não temos nenhuma sinalização aqui para fechamento de ciclo com 3 concursos. Então já vai de encontro ao que eu estou falando. Então, eu acredito que não vai fechar com 3 concursos do ciclo. Também acho que não vai fechar com 4 e pode ser aí que tenhamos um fechamento com 5 concursos, com 6 ou com 7. Para que isso aconteça, então é bem possível que falhe pelo menos 2 dessas 4 dezenas, talvez até 3, tá? E aí no próximo concurso falhe de novo e só no outro aí complete, né? E saia as dezenas para completar esse quadro aqui. É minha opinião, tá? Se você concorda, né? Se você compartilha, beleza, engata a marcha e siga em frente. Estatísticas individuais, números primos, essa região do volante, tendências para ver 3, 5 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 2, 4 e 5 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 5, 6, 7, 8 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 6, 9 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 1, 5 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 5, 7 e 8 dezenas. Ciclos alternativos ou ciclos individuais. Ciclo dos primos, temos 3 concursos dentro do ciclo, faltando a dezena 2 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, temos 2 concursos, faltando a dezena 18 para fechar. Ciclo dos ímpares fechou com 2 concursos apenas, precisou somente de 2 concursos para sair todas as dezenas ímpares desse ciclo. Ciclo da moldura, temos 2 concursos, faltando 3 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, temos 3 concursos dentro desse ciclo, faltando a dezena 2 para fechar. Eu aposto muito nessa dezena 2 aí para o próximo concurso. E ciclo da progressão, temos 2 concursos dentro desse ciclo, faltando 2 dezenas para fechar o ciclo.
Então, com 25 minutinhos, eu encerro esse vídeo aí, desejando a todos vocês uma abençoada quarta-feira, né? Um ótimo jogo aí de acumulado, né? Chama todo mundo. Uma aposta a mais é sempre uma esperança a mais aí da gente conseguir uma boa premiação, tá? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.